Olá pessoal, esse é o programa Direito em Cena e nós estamos continuando aqui abordando a terceirização, já que o programa passado nós falamos aqui sobre o conceito de terceirização, como está tramitando a lei a 4330 que se arrasta desde 2004 e agora nós vamos falar da temática terceirização nos tribunais, ou seja, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Federal. Doutor, sem dúvidas, é um tema que vem se arrastando desde 2004, a lei vem se arrastando desde 2004, e a problemática chegou até o STF, porque confronta, é vítima de uma ADI, a súmula emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, a 331. Como é que está esse andamento? Como é que está essa situação nos tribunais superiores? Vejamos, a gente abordou as questões conceituais e como vem sendo tratado esse tema no âmbito legislativo. Nos tribunais, exatamente pela ausência de lei que trata o tema, pela ausência de regramento sobre terceirização, os tribunais vêm se conflitando. Os tribunais vêm se conflitando de maneira que o STF recentemente arguiu a questão da repercussão geral. Justamente o Brasil inteiro, todos os tribunais estão conflitando, estão se debatendo com as teses pós e contra a terceirização em seus diversos aspectos. Vejamos bem, o que é que vem acontecendo? A Justiça do Trabalho, em sua grande maioria de tribunais, ela vem aplicando a súmula 331 em sua literalidade. Ou seja, detectou-se que aquele trabalhador contratado de forma terceirizada, se ele foi detectado trabalhando na atividade fim da empresa, a Justiça considera que o responsável, até às vezes solidariamente, é a própria tomadora de serviço, né, e aplica o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com quem contratou. Com a empresa contratou. A empresa contratou. Em contrapartida, né, as empresas que estão se prejudicando com esses julgamentos, né, elas estão se movendo, estão se mobilizando ao ponto de mover os tribunais superiores a fim de derrubar esses entendimentos da Justiça do Trabalho justamente por conta da ausência de lei que regre isso aí. E a lei que existe, por exemplo, a Lei Geral de Telecomunicações, permite que as empresas do ramo de telecomunicações ela terceirize os trabalhos inerentes. Ou seja, ele amplia o leque de opções, essa lei amplia o leque de opções, não só permitindo a atividade de meios. Já em compensação, a Justiça do Trabalho ela não vem, em sua grande maioria, algumas turmas de tribunais elas acatam as teses defensivas das empresas, mas a Justiça do Trabalho, em sua grande maioria, ela não aplica a LGT, que é a Lei Geral de Telecomunicações, a essas questões trabalhistas. Então o que é que está acontecendo? Existe uma lei federal, que é a Lei Geral de Telecomunicações, e a Justiça do Trabalho está julgando por uma súmula, que é a súmula 331. 331. Então, o que é que as empresas estão alegando? Inclusive, o STF vem recepcionando essa tese de uma forma técnica, de forma favorável às empresas. Não que o STF esteja contrário aos trabalhadores brasileiros. O STF, de uma forma técnica, está aplicando o princípio da reserva de plenário. O que é que isso significa? Para que um tribunal considere que determinada lei gere efeitos inconstitucionais, é necessário que ele tenha a maioria absoluta do pleno, da sua composição. Sim. Como um todo, Jonas. O que é que está acontecendo? Turmas, por exemplo, o TRT da Paraíba, nós temos a primeira e a segunda turma. Uma turma só não é suficiente para considerar que aquela lei geral de telecomunicações, aquela que permite a terceirização para outras atividades além das atividades mesmas, ela não é suficiente, o julgamento daquela turma não é suficiente para decretar a inconstitucionalidade daquela lei. Então, baseado nesse princípio da reserva de plenário, que as empresas, as associações, como por exemplo, as associações das concessionárias de telecomunicações, a Associação das Empresas de Agronegócio, elas vêm impetrando cada dia recursos nos tribunais superiores, em especial o STF, alegando a inaplicabilidade de uma lei federal. Né? Outro ponto que vem sendo bastante discutido, se nós pontuarmos o que vem acontecendo nos tribunais hoje, no STF, que é nosso
Nosso Supremo Tribunal é quem decide de lá, quando ele aplica a repercussão geral. Há uma decisão que desencadeia uma obrigatoriedade de todo o país seguir aquele entendimento. É a chamada repercussão geral. Então, o STF, na medida que está julgando 2 agravos em recurso extraordinário e um ADPF, serão nesses 3 processos que serão, pelo menos no âmbito forense, no âmbito judicial, que serão definidos os rumos da terceirização no Brasil. Por quê? Vamos lá. O primeiro agravo em recurso extraordinário é justamente o que eu falei agora. Foi promovido pelas empresas, as concessionárias de telecomunicações. Elas vêm, como eu já falei ainda há pouco, tentando aplicar em sua tese o princípio da reserva de plenário, que os tribunais, em seus órgãos fracionários, que sejam as turmas que fracionam um tribunal, não tem o condão de tornar uma lei constitucional. Tem que ser o plenário, o tribunal como um todo, e por maioria absoluta. Isso está sendo julgado de forma técnica. Vamos agora para o segundo. Temos o segundo, que é o agravo em recurso extraordinário. Não me recordo o número agora, mas isso aí já trata exclusivamente do que da conceituação de atividade fim. Hoje nós temos como atividade... Que é uma grande problemática, Uma grande problemática. É justamente o que está gerando todo esse imbróglio no cenário jurídico brasileiro, especificamente no cenário jurídico trabalhista. O que temos hoje de conceituação de atividade fim são aquelas atividades da empresa que tenham uma ligação mais íntima com a lucratividade, não é? Com o resultado econômico da empresa e com a descrição do seu objeto social, do contrato social, do que aquela empresa trata, do que aquela empresa trabalha, qual é a finalidade social daquela empresa. Então, hoje o conceito de atividade fim está intimamente ligado a esses 2 fatores, que é qual é o fim da empresa? Lucrar com determinada atividade. Então são aquelas atividades de frente. Um exemplo, uma concessionária de veículos, o vendedor pratica uma atividade fim, porque ele traz lucro para a empresa. Verdade. Não é verdade? Já no âmbito do objeto social, do contrato social, é o papel social daquela empresa que está transcrito no seu contrato, no seu regimento. Então, esse é o segundo aspecto em que que conceitua hoje a atividade fim da empresa. Essa segunda ação, que é um agravo em recurso extraordinário, esse agravo foi justamente colocado à disposição do Supremo justamente para discutir a repercussão geral do tema. Ele foi proposto pela empresa de celulose. Ela contratou uma terceirizada, salvo engano o nome é a Cenibra. Ela contratou uma empresa terceirizada para as atividades de reflorestamento e florestamento, empresa de celulose. Ou seja, o TST, através de uma de suas turmas, salvo engano a 8ª turma, considerou que a contratação foi ilícita, que a terceirização não existe e os vínculos devem ser formados diretamente com a tomadora de serviço, no caso a Cenibra. Então, foi justamente atacando esse acórdão da 8ª turma do TST que a Associação do Agronegócio Brasileiro, a Associação Brasileira do Agronegócio, impetrou com esse recurso no STF para questionar a limitação do TST do tema. O terceiro ponto é justamente a ADPF, né? A arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa ADPF foi proposta recentemente também, visando justamente questionar o fato de o TST, a Justiça do Trabalho, considerar a terceirização ilícita ou lícita, dependendo da situação, através de um comando jurisprudencial, sem lei que o reja, sem lei que traga uma definição regulamentada do que se trata atividade fim, terceirização lícita, tomadora e prestadora de serviço. O mais engraçado nisso tudo é a seguinte questão. Se na Constituição nós digitarmos lá terceirização, não vamos encontrar essa palavra. Se a gente procurar na Constituição, não tem. É verdade. Porém, o fenômeno da terceirização, ele é datado, segundo a doutrina e a jurisprudência, de 1970, quando as empresas
precisavam realmente otimizar sua produção e não se preocupar com atividades periféricas. Focar realmente na atividade fim, a atividade nuclear. E hoje os tribunais estão discutindo realmente e fundamentalmente sobre isso, sobre esse tema que foge da Constituição, porém é um ambiente totalmente constitucional. É verdade. E um ponto que também deve ser levado em consideração, Jonas, é porque quando iniciou-se o fenômeno da terceirização no Brasil, as intenções eram outras. As intenções eram mais, digamos, mais limpas. As intenções eram realmente deixar a empresa um pouco mais livre com atividades periféricas para que ela fluísse com a sua atividade principal de uma forma muito mais produtiva. Só que com o tempo, o poder econômico, com o tempo, o dia a dia, a forma como as relações de trabalho vêm se estabelecendo, mudou um pouco a intenção desses textos mais antigos, né? Ficou mais fácil fraudar. Ficou mais fácil fraudar. A gente se depara diariamente, inclusive com o poder público. O poder público contrata empresas terceirizadas para prestar serviços periféricos, assim como você sabiamente colocou, e às vezes a turma é despedida de uma vez toda para receber uma verba trabalhista, uma dificuldade enorme. Aí é que a luta é grande. Enorme, e a própria súmula disse que não há vínculo nenhum com o poder público, no caso, um dos incisos do 331. Então, para você ver como é uma questão que está muito distante de chegar a um tema, uma forma ideal de ser aplicada no Brasil. Por isso que tem que ser discutido de uma forma muito cautelosa, muito cuidadosa, envolvendo a preocupação de todos nós. Muito obrigado aqui pela sua participação. É realmente um tema riquíssimo de se debater, de se falar. É bom, importante que a sociedade fique alerta sobre esse tema, que é um tema que pode afetar aí milhares de trabalhadores, milhares de brasileiros. Pessoal, esse é o programa Direito em Cena. Eu estou ficando por aqui agradecendo meu amigo. Muito obrigado mesmo, as portas estão abertas. Sempre que quiser debater um tema, venha aqui, porque nós vamos debater esse tema que é sempre muito bom conversar com pessoas assim que têm um conhecimento sobre determinado tema. E aqui é um arcabouço jurídico, é um grande amigo, advogado militante aqui em Patos. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Lembre-se sempre, viu? Fé na vida, fé em Deus e que Deus abençoe a todos nós.